Amém? E quando me disseram, glória a Jesus, eu sempre digo, nós somos um povo especial, amém, meus irmãos? Somos um povo que estamos caminhando para o céu. E toda palavra que é ministrada aqui, ela sempre vai trazer uma advertência a nós, para levar para o céu. Nós não estamos aqui para escutar, para ficar aqui na terra, não. Amém? O nosso destino é no céu. E eu gosto muito de escatologia. E esses dias tenho visto aí, e tenho acompanhado muitos anos. E já escutei muitos pastores pregando, e pastores falando algumas besteiras. Do mundo, aquelas coisas, né? Eu fico olhando tal, e esses ficam marcando. No mês passado, tem um pastor aqui sul-africano que ele marcou a vida de Jesus. E ele pediu desculpa, foi na televisão, foi pedir desculpa, mas ele já marcou de novo outra data. Eu não sei se compreende. E a vinda de Jesus, meus irmãos, ela está iminente, amém? Isso é verdade. As coisas, os sinais estão aí. Eu tenho acompanhado, tenho visto, e estão a dizer já, esse que fez acordo agora com os Hamas, ontem, foi antes de ontem, começaram a ficar alegre e falar o nome daquele cara aí, que é o gerro do homem aí e tal, e estão a dizer que ele é o anticristo. Eu estou olhando aqui, né? Será que é ele mesmo? Eles conseguiu a paz aí, o homem. O Hamas com Israel e tal. Já adiantaram umas assinaturas, né? Então, os sinais estão aí. Amém, meus irmãos? Os sinais estão aí. E nós, a igreja, estamos verdadeiramente despertos para a volta de Jesus. O pastor sempre fala aqui, se ele voltar hoje, nós vamos subir, meus irmãos. Ou estamos fazendo plano, construir a nossa casa ainda, né? Ou estamos fazendo plano, comprar um bom carro, quem sabe. Eu acho que não é pecado, meus irmãos. Não é pecado. Você tem direito de sonhar, tem. Mas a vinda de Jesus, ela é iminente. E eu acho que a igreja ela tem que ficar mais esperto, mais atento aos sinais. É verdade que nós estamos neste mundo, nós temos que comer hoje, temos que comer amanhã, temos que nos preparar, temos que ser sábio também, não é? Não é assim, meus irmãos? Isso é verdade. Mas vamos buscar primeiro o reino dos céus. Amém? Porque as coisas terrenas, elas vão ficar. Nós podemos acumular muita riqueza aqui. Quando vamos descer lá na terra, não vamos levar nada. Amém, meus irmãos? Não vamos levar nada. O que você acumulou na terra não vai levar nada. Amém? Glória a Jesus. Então vamos ler o versículo deste mês. Está em Mateus capítulo 18, verso 3. E eu vou ler a partir de 1, 2, 3, 4 e 5. Este é o versículo que nós estamos meditando este mês, estamos aprendendo, e é interessante que a palavra de Deus é uma coisa muito fabulosa, meus irmãos. E cada um de nós, você lê um versículo, quando você vai pregar, nunca é mesmo, né? Cada um prega, isso é mistério de Deus, coisa linda, amém? Esse versículo já está sendo pregado, e toda vez que nós o escutamos, tem cada coisa nova. Glória a Jesus, amém? Amém. Eu vou ler, diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? 2. E Jesus, chamando uma criança, e pôs no meio deles, daqueles homens, e ele disse: Jesus, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes ou tornar como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal, como esta a mim me recebe. Amém? Amém. Glória a Jesus. Esta passagem, meus irmãos,
este episódio, ela está descrita nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Eles relatam o mesmo assunto aqui, acerca deste quem é o maior no reino dos céus. Se você for ler os 3 evangelhos, você vai entender uma coisa bem interessante. Todos eles têm a mesma mensagem. É que os discípulos, o Marcos, que é mais, como posso dizer assim, o Marcos é aquele evangelista, aquele que escreveu o evangelho dele mesmo, Marcos, ele é mais, direciona um certo povo, que eram os romanos. Ele diz em Marcos que os discípulos estavam discutindo. Mateus não fala bem isso aí, ele não fala essa palavra, discutindo, mas o Marcos diz que estavam discutindo um assunto. E qual é esse assunto? Quem seria o maior no reino dos céus? E tem uma mensagem muito interessante. O Marcos também diz o seguinte, que Jesus, ele antes, como posso explicar aqui, que Jesus estava ensinando aos discípulos acerca que os homens iam matar, entre as palavras, parafraseando aqui, que iam matar ele, que ele ia morrer, mas ao 3º dia que ele ia ressuscitar. Então, Jesus estava mostrando uma mensagem aqui para os discípulos, estava ensinando eles aqui, que a finalidade de Jesus era subir uma cruz, mas aqueles discípulos não estavam a entender bem ainda. E Jesus estava tentando ensinando eles que Jesus, ele vai ter que subir a uma cruz para morrer, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Jesus, então, aqui, ele começa ensinando o povo. E quando ensinando o povo, ele começa mostrando o reino dos céus. O reino dos céus, meus irmãos, no primeiro versículo aqui, como posso explicar aqui? O reino dos céus é diferente do reino do mundo. Vamos entender uma coisa, amém? Capítulo 18 mesmo, quando diz assim: no versículo 1, diz que naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? Quem é maior no reino dos céus? No reino dos céus, meus irmãos, ele é bem diferente do reino humano, do reino da terra. Temos que entender bem isso. E quando esses homens estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus, Jesus começou a entender o que estava dentro dos seus corações. Que esses homens aqui, porque nós vamos ver aqui que Jesus, ele pediu uma coisa muito importante aqui, que diz que vocês devem converter. Mas, como o irmão Acá falou bem esta manhã aqui, acerca dos 2 reinos, que há uma diferença. No reino dos céus, meus irmãos, não existe este negócio de ser maior, sabia? E isso é coisa do mundo. A coisa de superioridade, essa coisa de ser mais grande, como é que se diz? Aquele que manda, em outras palavras, né? Aquele que gosta de em destacar, de ficar em destaque. Isto é coisa do mundo, meus irmãos. Lá no céu não existe quem é maior, quem é menor, não existe isso. Aqui no mundo, é que nós lutamos isso aqui. É por isso, uma vez, eu trabalhando, e isso acontece muito nos nossos trabalhos, nos nossos dias a fazer, né? Nos trabalhos, né? Quem ser o maior, né? Não é assim? Existe muito isso. E eu lembro, esta passagem aqui, ele me ensina muito a mim. Eu, quando trabalhava,
eu aprendi muito essa coisa de ser grande, ser diretor, ser manager, ser big boss, né? Estar em destaque. Eu aprendi muito isso. Isso me ensinou muita coisa na minha vida. E quando nós trabalhávamos, eu lembro muito bem, nós tínhamos mais ou menos entre 90 a 100 pessoas. E naquele lugar, agora imagina, 90% eram mulheres naquele lugar. Eram mulheres. E na liderança, éramos só 3 pessoas, assim, né, de destaque, né, os que podiam resolver os problemas da empresa. Eram 3 pessoas. Tínhamos o mais, tá, o segundo, o terceiro. E eu estava no meio também, mas eu não sabia. Me disseram depois, né, eu estava no meio. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque toda vez que havia problema lá entre a Sidônia e aqui, eles diziam assim, um bis não fala. Falavam em Zulu, um bis não fala no Pesul. Eu costumo estar a chamar este um fala no Pesul. Eu disse, mas vai chamar esse rapaz para fazer o quê? Você tem os mais velhos para resolver os problemas, não é assim? Não, se não me fala, o biso não me fala no tesouro. Então chamava aquele senhor lá, os telefones, né? Ficavam lá embaixo, eu estava lá em cima. Então eu disse, então estão a chamar lá em cima, Sr. Alberto, vai lá, o que se passa lá embaixo? Então eu chegava lá embaixo, né? Tá? E havia aquela confusão, né? Tá, entre os colegas. Isso era muito comum. E eu um dia parei, mas eu disse assim, eu comigo mesmo, mas eu não sou nada aqui, eu sou funcionário simples aqui, mas por que me chamam sempre esse senhor quando tem problema? Por que me chamam aquele senhor que... Porque eu sabia que ele era, porque eu quando tinha os problemas, eu dizia que ele é meu chefe, né? Temos um caso assim, temos que resolver como é que é. Porque eu não sabia. E aquilo foi passando os dias. Uma vez, tinha um senhor lá que era muito... Ele queria ser chefe, aquele senhor, queria sempre estar em destaque. Eu olhava para ele e eu sabia. E eu aprendi muito, eu deixava sempre no lugar dele. Mas uma vez, porque o meu patrão depois se mudou para Cape Town, isto em 96, ele se mudou para Cape Town, e quando ele quer alguma coisa, ele sempre, e muitas das vezes sempre falava comigo. Mas lá nós tínhamos um boss era mais, o boss estava lá, mas sempre falava comigo. Aquilo me coisa, e um dia, alguém veio dar um recado lá na empresa. Então ele disse assim, disse para aquele senhor lá, o segurança lá embaixo, disse que chamam o segundo manager. Então o senhor perguntou, mas quem é esse segundo manager? Disse, não, está alguém lá em cima, é o segundo manager. Mas quem é esse senhor? Disse, Albert. Ei, aquele senhor diz, Albert é o segundo manager aqui? Mas como assim? Então ele liga, me chama lá em cima, tá? Estão à tua procura aqui. Querem um segundo manager. Eu não sei quem é o segundo manager aqui. Disse, não, diz que é você. Sou eu. Então eu disse, pergunta-lhe esse senhor aqui, quem te disse a ele que eu sou o segundo manager? Disse, não, é o Mr. Gilbert, que é o dono, né, da empresa. Isso aí, só para dizer o seguinte, meus irmãos, isso aí foi criando uma coisa em mim. E eu aprendi uma coisa, meus irmãos, para você estar num grau em cima, você não precisa demonstrar aos outros, meus irmãos. Aprendam isso. Eles sozinhos vão te colocar no lugar que você mereça ter, sabia? Você faz o teu trabalho. Isso me ensinou muito na minha vida. Eu fazia trabalho lá e eu nunca me intitulei, nunca me pus assim como o segundo homem daquele lugar. Nunca fiz isso. Mas eles sempre me consideraram. Isso aprendi na minha vida. Você quer ser primeiro, seja o último. Serve, como falou Macaé aqui. Serve, trabalha. Não precisa, não, eu sou número 2 aqui. Não faça isso. Vão te colocar sem você querer até. Isso é verdade. Então, no reino dos céus, meus irmãos, para ser primeiro, trabalha, serve, trabalha, mostra. No mundo, nós queremos ser grandes.
Isso é verdade. No mundo queremos ser. Todos gostamos de ser. Aquele é o boss. Gostamos de ser destacado. Aquele ou daquele que faz. Eu já contei uma vez nós trabalhávamos com importação naqueles dias. E o meu patrão sempre mandava a mim para o banco. E o manager lá no banco pensava que eu também era o dono. Então, toda vez chegávamos lá, né, e falava, vai lá para o banco, vai dizer ao gerente lá, queremos 5 milhões de randes. Quando eu chegava, quando falava assim, ele pensava, mas esse miúdo está pedindo 5 milhões de randes. Ele pensa que, como é que é? Assim, né? Mas quem é esse miúdo? Ele pensava que era o dono. Eu disse, mas não sou nada eu. Só estou a vir pedir dinheiro aqui porque mandaram pedir também dinheiro. Quero 5 milhões de randes. Isto 96. E ele dava, né? E tal, porque... E aquilo, meus irmãos, me trouxe assim em mim uma humildade muito tremenda dentro de mim. Eu nunca. E depois eu disse para eles, eu não sou dono daquilo, eu sou Zé Ninguém naquele lugar. Sou Zé Ninguém. E ele uma vez chegou para mim e disse, Albert, I need 1 million. Você está a pedir 1 million? Eu não vou dar você 1 million. Disse, não, because today's Friday, we have to pay, we don't have money at the bank today. We need 1 million. Eu tinha que ligar ao meu boss, patrão, estão pedindo 1 million no banco, posso dar a eles? Lá vai, dá para eles. Eu levava, então ele pensava sempre que eu era dono, nunca fui dono. Eu disse, não, eu estou vindo a dinheiro, esse dinheiro não é meu. Então, essa minha postura, muitas das vezes, eu aprendi, isso me ensinou muito, meus irmãos. Você não precisa andar assim, né? Dizer, não faça isso. Eles vão ter um dia de respeitar. E isso eu adquiri isso, e eu aprendi muito isso na minha vida. A humildade é uma coisa muito boa para você. E eles vão te exaltar você. Amém? Então, o reino dos céus, ele é bem diferente do reino do mundo. Lá no céu não tem grande. Não existe isso. No mundo existe. Mas lá no céu não existe. Amém? Amém. Jesus, então, ensinando aos discípulos deles, ele faz uma colocação bem interessante, porque estavam discutindo quem seria maior, quem vai ser maior, quem vai ser maior. Então, Jesus, ele pega uma criança para ensinar aos seus discípulos quem vai ser o maior. Ele usa o exemplo de uma criança. Ele pega a criança e coloca no meio deles. Vamos agora aqui perceber um pouco uma coisa. Já pensou pegar uma criança, colocar no meio de homens maduros e Jesus começa a ensinar para eles? Primeiro, Jesus pega assim uma coisa. No versículo 3. Em verdade vos digo, se não vos converteres, eu estava a conversar com uma cara antes deste culto, e isso me chamou a atenção, meus irmãos. Os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos já andavam com Jesus. E Jesus já estava ensinando os discípulos. E para mim, no meu entendimento, os discípulos estavam convertidos. Estavam com Jesus, estavam recebendo os ensinamentos com Jesus. E por que Jesus aqui ainda continua chamando a atenção para eles? Porque quando ele pega a criança e ele diz, a primeira coisa que ele faz é, se não vos converteres. Mas os discípulos estavam com Jesus e Jesus falou para os discípulos, se não converter-vos, será que eles não estavam convertidos? Muitos de nós, meus irmãos, eu não vou apontar dedo. Podemos estar aqui, eu não posso julgar, não tenho esse direito. Mas sempre o pastor falou uma coisa muito interessante. Naquele dia haverá muita surpresa à volta de Jesus. Não porque eu estou sentado aqui na igreja, não porque eu oro muito, não porque eu prego a palavra de Deus, eu tenho direito de entrar no céu. Eu digo sempre, não é isso, porque eu dou dízimo, também não é isso que vai me levar aos céus. Primeiro, eu falo sempre aqui, nós somos salvos pela graça.
Não pelas obras que nós fazemos. Entenda uma coisa. Pela graça sois salvos. Não diz assim a Bíblia? Então é graça. O que é graça? É um favor que nós não merecíamos. É graça. Então você não está aqui porque você não é salvo, porque você trabalhou muito, porque você é salvo há 20 anos. Eu oro muito. Não. É graça que te salvou. Entenda uma coisa. Então Jesus aqui, ele está a pedir para que os discípulos convertessem. Então significa que esses homens estavam com Jesus, não estavam convertidos. Porque Jesus não podia, Jesus não ia falar, ia entrar no assunto da criança. Mas Jesus pediu, a primeira coisa, ele pediu para que convertesse. Meus caros amigos discípulos, convertam-se. Jesus pediu isso, converte. E falando de conversão, nós sempre ouvimos a palavra de conversão aqui. Para converter, primeiro passo para a conversão, pergunta para Nicodemos. Nicodemos entende bem o que significa conversão. Jesus diz que vocês devem nascer de novo. Nascer de novo. O que significa? Mas, irmão Pedro, eu já estou na igreja há muito tempo. Eu não posso dizer que você é salvo. Eu não tenho esse direito. Você que sabe se você é salvo ou não é salvo. Amém, meus irmãos? Eu não posso dizer, não, você está salvo. Não, porque esse aqui ora muito, esse dá dízimo, esse está todo dia nessa cadeira. Não tenho esse direito. Você que sabe sozinho. Mas a Bíblia diz que temos que converter. Jesus pediu a coisa tipo, convertei-vos primeiro. E a conversão, o teu primeiro passo à conversão é nascer de novo. Para você converter, você precisa de nascer de novo. Para você mudar, que falamos muitas vezes aqui, essa mudança de vida, o pastor Nada falou aqui esta manhã de novo, esta mudança, mas para essa mudança acontecer na minha vida, ela precisa ter um passo, nascer de novo, meus irmãos. Nascer de quê? Da palavra de Deus. Isso mesmo. Então nós precisamos de nascer de novo. O pastor já costuma falar aqui de um casal que frequentava conosco, que é Malva, que eles sempre, quando convidavam para receber Jesus, eles vinham sempre para receber Jesus. Não perguntam mais. Não, eles disseram, pastor, nós queremos estar bem convertidos. O Vilões falou assim, queremos estar bem convertidos. E toda vez que eles, pastor, convidavam para ser Jesus, eles vinham sempre, pastor, mas esse casal não pequeno, sempre quer aceitar Jesus. Não era para ter certeza. Essa facilidade, esse entendimento que nós temos de ter com as coisas de Deus, amém? Ser verdadeiramente, se nós não convertemos ainda, como diz a palavra de Deus, se as coisas velhas ainda não passaram na nossa vida, se ainda continuamos, eu acho que não posso dizer para você que você não está salvo, mas no meu entendimento aqui, eu acho que não tem a conversão ainda. Se as coisas velhas ainda permanecem, eu estou aqui na igreja, e as coisas velhas ainda permanecem na minha vida, eu entendo que parece que você não está convertido. Então você tem que decidir uma coisa, você tem que nascer de novo. E você, quando nascer de novo, entenda uma coisa, é nascer de novo, tornar uma pessoa nova. As coisas velhas tem que esquecer para trás. Da partir do dia que você nasceu, eu costumo dizer, você não nasce duas vezes. Você nasceu uma vez e depois de seguir tem a nossa morte. Nascemos, irmão. É coisa da vida. Então, se você nasceu, meus irmãos, você tem que entender uma coisa, você tem que ser convertido, tem que mudar de atitude. Isto é muito importante para nós. Amém? Amém. Jesus falou para os discípulos para converterem. E nós estamos aqui nesta manhã. Vamos entender isso. Se as coisas vieram não passar na minha vida, eu acho que ainda não estou convertido. Eu preciso de me converter. Então hoje, nasce de novo. Amém? Amém. A segunda parte ele diz assim, e vocês
tem que se tornar como uma criança. Então aqui começa o ensinamento de Jesus. Jesus estava ensinando. Ele falou que ele tinha que morrer, ele vai ressuscitar ao terceiro dia, mas ele estava ensinando aos discípulos, aos seus discípulos. E quando estes discípulos estavam discutindo quem seria o maior no céu, Jesus agora pega primeiro, manda converter, depois ele pega uma criança e ele ensina aos discípulos através de uma criança. Ele coloca no meio deles. Ele diz assim: se vocês não fizerem como esta criança, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino do céu. Se nós queremos entrar no reino do céu, nós temos que nos tornar como uma criança. E para tornar uma criança, meus irmãos, eu peguei aqui pelo menos 3 pontos aqui de uma criança que eu gosto, eu falo sempre aqui, essa atitude, esse caráter de uma criança. O primeiro aqui, procurar esta humildade da criança. A criança tem um caráter muito, muito importante, meus irmãos. É aprender. Vamos entender uma coisa. A criança tem uma característica muito importante de aprender. O que significa aprender? Quando a criança vai numa escola, quando eles dizem lá na escola, 1 mais 1 é igual a 2, ela nunca diz assim: não, mas alguém já me disse a mim que 1 mais 1 é igual a 3. A criança nunca fala isso. Ele, pelo contrário, fica calado, ele escuta. Sabe o que significa isso? Submissão. Quando você está aprendendo, entenda uma coisa, você tem que estar submisso. Você não tem que... aquela coisa que costumo falar muito aqui, meus irmãos. Você quando conversa com alguém, você vai conversar, eu já sei. Conversa com você falando do assunto, eu já sei. Você fala do assunto, quer dizer, tudo que você sabe, tudo que você fala, ele já sabe. Será que você vai continuar a falar com esse tipo de pessoa? Não, você vai desistir logo. Porque sabe tudo. Esse tipo de arrogância, de orgulho da pessoa, né? E a criança não tem isso, sabia? E o Macai falou uma coisa bem, tem aquela coisa, aqueles recados que você recebe muitas vezes, você recebe até 2, 3, 5 vezes. Você sempre escuta ele. Você já falou essa pessoa? Você escuta ele. Vou falar o quê? É assim, meus irmãos. Essa é a atitude de uma criança. Quando você é submisso, você não tem aquela coisa. Não, mas professor, você já falou isso. A criança nunca faz isso. Não é assim, meus irmãos? Nunca faz isso. É essa atitude que nós temos de ter diante de Deus, meus irmãos. Ser submisso diante de Deus. E muitas das vezes nós falhamos nesta área de submissão. Estamos a aprender com Deus, mas nós, muitas das vezes, queremos dar a volta para Deus. Não, mas Deus, eu acho que este assunto, naquele irmão assim, foi assim, aconteceu assim, 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 assim. Mas esse assunto já ouvi assim, assim, assim. Temos isso, temos, não temos, irmãos? Muitas das vezes fazemos isso. Mas temos que aprender uma coisa, meus irmãos. Seja submisso. Se você tem uma coisa que está apresentando para Deus, então é aquela coisa, você apresenta para Deus resolver você, e você quer ajudar Deus. Eu sempre falo aqui assim, nós somos muito complicados, nós, ser humano. Queremos uma coisa de Deus, mas queremos sempre, muitas vezes, da nossa maneira. Por que você não deixa de fazer da maneira dele? Então, seja como esse menino. Quando você vai aprender, você não tem que nada procurar. Não, deixa. Vai escutando e vai aprendendo. É assim a atitude que temos que ter, meus irmãos. Amém? Essa é a atitude de criança. E tem outra coisa. A criança, ela também confia. Ele sabe que esse professor, quando está a ensinar que 1 mais 1 é 2, ele tem certeza que isso aqui é certo. Você já viu uma criança a duvidar? A dizer, não, 1 mais 1 está errado.
Ele nunca vai falar que uma justa é dois, está errado. Nunca vai falar. Então, a confiança é um dos passos também que nós precisamos ter com Deus. Eu gosto muito de um exemplo que eu falo sempre aqui. Eu vou descrever de novo aqui. Quando aquela criança e aquele senhor, o jovem, estão no muro e quando o pai, o amigo, está alguém embaixo e ele vai jogar, né? Quando vai jogar assim, né? Para a pessoa. A criança, você vê a atitude da criança e do jovem, vamos entender, de um jovem, de um senhor. É diferente, não é? A criança, quando você diz que joga para aqui, lá que eu vou segurar, que eu vou encaixar, como falamos, né? Ele não duvida. Ele só joga só. Então, você pede para um jovem adulto, o que vai pensar ele? Este aqui vai dar uma partida, este aqui eu vou jogar aqui, eu vou me estupor, para não falar nome feio aqui, né? Vamos jogar aqui. Não é? Duvidamos muitas das vezes, não confiamos. Então confia em Deus. Coloca confiança em Deus. E nós precisamos muitas das vezes aprender isso. A confiança com Deus. Amém? Amém. Segundo ponto que eu quero também falar aqui, meus irmãos, é a dependência. A dependência. A criança, ele, quando vai comer, como posso explicar assim, a criança não é como um adulto que tem que trabalhar para sustentar. Ele depende tudo do seu pai. Não é, meus irmãos? Essa é uma das características da criança. A dependência. Ele não quer estar a pegar fogo, essa casa hoje. Ele nem quer saber, amanhã ou quando chegar meio-dia, eu quero comer. Não é, meus irmãos? A criança é assim. Ele não está preocupado. Você que é mais adulto, fica preocupado. Eu tenho que trabalhar, hoje eu acho que o dinheiro que eu tenho aqui não chega para comprar. Como é que vai ser? Ou aquela loja aí pegou fogo, como é que vai ser? Ou é a nossa natureza, meus irmãos, o ser humano, ficar preocupado com as coisas, amém? Mas a criança não tem isso. Até porque, mas é inocência? Não é inocência. Ele é dependente. Ele depende de alguém, ele sabe que meu pai ou minha mãe, ele vai trazer, vai procurar, não sei lá, o pão, ele vai trazer, ele vai me dar de comer. Não é, meus irmãos? É assim. A criança não tem essa preocupação. Nós, que os mais velhos, temos que trabalhar para ir comprar o pão. Ele não tem isso. Ele só depende do pai. É essa atitude que muitas das vezes Deus quer de nós, meus irmãos. Dependência, total dependência de Deus. E nós falamos, até sabemos, mas verdadeiramente nós dependemos de Deus. Temos total dependência de Deus. É isso que nós temos que ter. Amém? Amém. Outro ponto que eu quero falar aqui, abra comigo, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Esse versículo aqui, 1 de Pedro 2, versículo 1. Pedro fala aqui, exortando, falando um pouco da santidade. O versículo 1 e 2 diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e toda murmurações, desejai afetuosamente como menino novamente nascido do leite racional, não falsificando, para que por ele vedes crescendo.
Esta coisa de maldade, meus irmãos, em muitas das vezes no ser humano, a Bíblia diz que nós estamos vestidos da glória de Deus. Nós somos gerados pelo pecado. É verdade, a natureza pecaminosa, ela está em nós. Eu entendo isso. Mas a Bíblia diz que a partir do novo nascimento, a verdadeira conversão, as coisas velhas ficam para trás. E a partir de hoje para frente, ela se torna tudo de novo. Então, quando a Bíblia nos exorta que nós devemos deixar as práticas antigas, meus irmãos, a maldade, esta inveja que muitas das vezes tem em nós, meus irmãos. A criança não tem isso, sabia? Jorge até falou uma coisa bem interessante aqui, antes do culto, antes da palavra. É verdade, criança, você zanga com ele, corrige ele e tal, daqui a pouco ele volta, abraça você. Isso é falta de maldade, sabia? É. Não ter aquele rancor, aquele ódio dentro dele. É isso. Isso que nós temos que aprender da criança. Quando alguém nos faz mal a nós, meus irmãos, ficamos com rancor. Um dia isso aqui há de ver comigo, isso aí. Não é assim que nós falamos? Há de ver ele. Yeah. Temos isso. Isso não é de Deus, meus irmãos. Isso não é de Deus. Isso, como eu consigo adquirir isso? Quando nós tornamos como criança, quando nós damos esses valores, quando Jesus está ensinando aqui, nós temos que nos tornar como criança, meus irmãos. Não guardar esta maldade dentro de nós, este espírito pecaminoso, essa natureza pecaminosa que nós temos. Nós temos, meus irmãos. Eu falo sempre aqui, nós somos orgulhosos, esta maldade está sempre dentro de nós. Nós temos que lutar contra ela. A partir de que nós nascemos de nós, da nossa vida, meus irmãos, essas coisas têm que ficar tudo para trás. Não. Temos que lutar, temos que resistir elas. Não deixar isso, essas atitudes, meus irmãos, na nossa vida. Porque nós estamos caminhando para os céus. Se nós queremos alcançar os céus, meus irmãos, vamos entender uma coisa. Queremos alcançar os céus, nós precisamos ser como essa criança, não ter essa maldade em nós. Isso é muito importante. Amém? Amém. Vamos nos tornar como uma criança. Vamos aprender a ser como uma criança. Amém? Ser submisso a Ele, confiar a Ele, esta pureza da criança que a criança tem, falta dessa maldade. Deus quer dentro de nós essa atitude. É isso que Deus quer. É isso que temos que aprender, meus irmãos. Este mundo, como falo sempre, é tenebroso. Tem muita maldade, muita injustiça neste mundo. E a igreja, nós que vamos para o céu, temos que fazer diferença. Temos que ser diferente. Não pode pegar alguém, os dois, aí comparam, é tudo igual. Não, nós temos que fazer diferença. O mundo tem que ver em nós alguma coisa aí é diferente. É isso que nós temos que ser, meus irmãos. Amém? Vamos aprender a ser criança. E essa atitude. Que Deus abençoe. Amém? As criancinhas saudam a igreja com a paz do Senhor. Amém. 3 palavrinhas.